Olá, amigos. Que Deus os abençoe a você e suas famílias em todas as partes de nosso mundo. Veja, amigo, o tema que queremos compartilhar com você é mais uma frase que os falsos pastores estão usando para fisgar você e puxar para dentro de suas igrejas inventadas por eles. Veja, amigos, a frase que eles estão usando para te fisgar é esta: os desigrejados. Vejam, amigos, que eles estão usando esta frase em suas pregações. Você pode chamar de desigrejado aquela pessoa que frequentou uma igreja e teve uma decepção, aborreceu-se, frustrou-se com alguma coisa, um problema pessoal e se afastou da igreja. Está desiludida com a igreja, prefere ficar em casa lê a Bíblia e ora e não... tenta levar a vida cristã sozinha, né, essa pessoa. O termo desigrejado também é usado hoje para se referir a um movimento que conscientemente ataca a igreja como instituição, que diz que a igreja é uma instituição humana, que ela tem origem em Constantino, o imperador que legalizou o cristianismo como religião oficial do Império Romano, que a igreja ela acabou virando quase que uma empresa, porque ela está presa a um templo, está presa a um CNPJ, ela tem regulamento, ela tem pessoal pago, ela pede o dízimo e ela vive de ofertas dos fiéis. E aí há muitas críticas que são feitas à igreja como instituição. Não seja um desigrejado. O que é um desigrejado? É aquele que acredita que pode professar a fé dele em Cristo, que pode ser um cristão saudável, sem fazer parte de uma igreja, sem fazer parte de uma denominação, ou sem fazer parte da igreja institucionalizada. Uma igreja que tem templo, CNPJ, pastor, diácono, presbítero, tesoureiro. Este é o desigrejado. Ele acredita que ele pode professar a fé dele fora a parte da igreja. É aquele que cultua Deus sozinho, lê a Bíblia em casa, ora. 20% de todos aqueles que professam fé em Deus, nós temos aí quase 50 milhões de evangélicos no Brasil. Então uma grande fatia de evangélicos se dizem desigrejados, não estão ligados a igreja alguma, nem estão envolvidos com instituição alguma. E esse é um fenômeno que tem crescido a cada dia, que tem crescido em larga escala. Ele é aquele que não está associado a igrejas como Batista, Presbiteriana ou Assembleia de Deus. Isso está acontecendo. Ele entende que ele não necessita disso para ir para o céu, não necessita disso para ser um cristão verdadeiro, fiel, não necessita de estar vinculado a uma instituição para, de fato, cumprir com os mandamentos. Mas eu quero dizer já, à guisa de introdução, como diz o pastor Hernandes, que eles estão equivocados. Veja que cada dia inventam uma frase nova para te fisgar para dentro dessas igrejas. Veja, meus amigos, será que estes pregadores são de Deus? Veja que contrariam as palavras de Deus. Veja, amigo, pois vamos mostrar dentro das Escrituras Sagradas se eles são de Deus ou contrariam, ou o contrário de nosso Deus, ou seja, de sua palavra. E a palavra é Jesus. Agora vocês vejam
que eles defendem com unhas e dentes, ou seja, defendem eles mesmos, pois um defende o outro. Veja que eles defendem todos os pastores, seja ele qual for. Agora você veja que o nosso Deus diz nas Escrituras, em Isaías, capítulo 56, versículo 10. Veja o que diz: os seus pastores são cegos, nada sabem, todos são cães mudos. Você viu como eles são comparados por Deus, como cães. Não podem ladrar, andam adormecidos, estão deitados e amam tosquenejar. Versículo 11. E esses cães são gulosos, não se podem fartar, ou seja, não se fartam de roubar. Eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância. Todos sem exceção, diz Deus. E aí, amigos, você viu que os falsos pastores defendem uns aos outros com unhas e dentes, pois são do mesmo bando, ou seja, comandado pelo diabo. E aí, amigos, temos que acreditar nos pastores falsos dentro dessas igrejas falsas criadas por eles? Ou em nosso Deus, ou seja, em sua palavra, que você já sabe que é o nosso Jesus, nosso Salvador. E para provar para você que quer realmente as verdadeiras palavras de Deus, ou seja, Jesus, veja o que o próprio Senhor Jesus diz nas Escrituras. João 10, versículo 8, que diz: todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. 11. Veja no versículo 11 que Jesus diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Versículo 12. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. Agora você veja o versículo 14 que diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Então, meus amigos, o próprio Jesus falou em suas palavras que ele é o pastor verdadeiro, somente ele, e mais nenhum outro. Deus, ou seja, o Pai deu essa honra somente a ele, ou seja, só a Jesus. Veja que essa honra, ou podemos chamar de título, Deus não deu para qualquer vagabundo ou ladrão. Veja, amigo,
que podemos encher a boca e falar, comentar, anunciar, declarar, porque foi o grande e todo-poderoso Deus que testificou em suas escrituras sagradas. E aí, amigo, em quem devemos crer? Nos falsos pastores? Ou em seus líderes? Ou nas escrituras de nosso Deus, ou seja, em nosso Senhor Jesus, que morreu pelo mundo, ou seja, para todo aquele que o aceitar. Então, amigos, tem várias coisas que as palavras de Deus o denunciam para quem Deus dá o entendimento de sua palavra. Por isso, temos a liberdade de o chamarmos de ladrões, falsos pastores, falsos líderes, como está escrito nas Escrituras. Veja você o argumento deles. E dizem eles, mas não é todos. Mas, amigos, é todos sim, todos, sem exceção, diz o grande Deus. Veja, amigo, que tem mais contrariedade deles, ou seja, dos falsos pastores. Vejam que eles usam a lei que Deus deu a Moisés para saquear o povo. Ou seja, para roubar o povo nos dízimos e nas ofertas. E em outros, como materiais e outros. Mas, amigos, essa lei, ou seja, o Velho Testamento, o povo não o aceitou desde o tempo de Moisés, como diz nas Escrituras de nosso Deus. Veja o que diz em Jeremias, capítulo 31, versículo 31. Veja o que o profeta diz. Eis que dias vêm, diz o Senhor Deus, farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. E esse concerto, amigo, é o Novo Testamento. Versículo 32. Não conforme o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para tirar da terra do Egito. Porquanto, veja bem, eles invalidaram o meu concerto, ou seja, o Velho Testamento, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. E aí, amigo? Então, vocês viram que as Escrituras é a verdade. Elas são eternas. E foi o povo que não aceitou o Velho Testamento. O povo que não aceitou o concerto. Por isso Deus fez um novo testamento. E Cristo, como um novo mediador de um novo testamento. Hebreus capítulo 9, versículo 15. Para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento. Veja que havia falhas, no Velho Testamento. E os chamados recebam a promessa da herança eterna do Novo Testamento. Então, amigo, você viu que os falsos pastores usam de suas artimanhas para enganar você. Veja que no Novo Testamento não tem dízimo.
mas eles usam o Velho Testamento para pegar o seu dízimo, ou seja, 10%, 20% ou 30% de seu salário. E aí, amigo, vejam o que os falsos pastores dizem ou argumentam. Mas isso é a lei de Deus. Isso é bíblico, dizem eles. A palavra de Deus é eterna. Deus não aboliu a sua lei. E nunca vai abolir. Sua palavra é eterna. Eles não podem fazer isso. Deus não pode fazer isso, pois Ele é Deus. Então, amigo, você viu o argumento que os falsos pastores usam para te roubar. É claro, é bem claro nas Escrituras que a palavra de Deus é eterna. Mas o Filho de Deus, ou seja, Jesus Cristo, ele alcançou um mais melhor e excelente ministério do que Moisés. Por isso é mediador de um melhor concerto. Novo Testamento, que está confirmado em melhores promessas. Então, amigo, isto está escrito em Hebreus capítulo 8, versículos 6 e 7. Veja o que diz. Mas agora Jesus alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, ou seja, o Novo Testamento, que está confirmado em melhores promessas. Versículo 7. Porque se aquele primeiro testamento for irrepreensível, nunca teria buscado lugar para o segundo, ou seja, o Novo Testamento. Então, meus amigos, as contrariedades dos falsos pastores não param por aí. Tem várias e várias contrariedades que podemos citar, como já citamos em nossos vídeos. Como as falsas igrejas que são levantadas ou criadas por eles, como também a palavra Trindade, que não existe nas Escrituras Sagradas, e também a Santa Ceia, que é chamada por os pastores falsos de Santa Ceia, e várias outras contrariedades. Mas, amigos, vamos ficar por aqui. Em nome do Pai, e do Filho Jesus, e do Espírito Santo de nosso Deus. Amém.